segunda aula da oficina Quartbook Fora de Série. Eu sou a Dani Coelho, sou empreendedora e artesã por trás da Ana Ama Brinquedos Criativos. A oficina é uma série de videoaulas onde eu ensino artesãs criativas e apaixonadas a confeccionarem um quartbook, que é um produto que está em alta e que pode trazer bons resultados para o seu negócio artesanal. E nesta aula a gente vai começar a colocar a mão na massa e vamos juntas construir as primeiras páginas do nosso livro, e você vai ver que é muito simples e pode ser muito mais fácil do que você imaginou até agora. Você vai ver também que são utilizados pouquíssimos materiais, ou seja, você consegue fazer um produto vendável com baixo custo. Isso quer dizer o quê? Que você consegue colocá-lo num preço competitivo, no qual você obtém lucro e a cliente se sente satisfeita em pagar pelo preço justo. Se você está chegando agora, não assistiu a aula número 1, eu recomendo que você pause esse vídeo, assista a aula número 1, porque lá eu revelo dicas importantes para a confecção do livro, e depois você volta aqui para continuar. Primeiramente, eu quero agradecer as diversas mensagens que eu recebi de vocês. Meninas, muito obrigado, vocês são inspiradoras, vocês são motivadoras e eu tenho só a agradecer. E vamos lá, que hoje a gente vai começar a colocar a mão na massa efetivamente. E hoje nós vamos confeccionar 3 páginas. A página do foguete, a página do pássaro e a página do quebra-cabeça de coração. Estão preparadas? Mão na massa já! E vamos começar com a página do passarinho. A primeira coisa que a gente vai fazer é colar, posicionar, para a gente ter certeza que vai colocar tudo certinho. Então eu já coloquei o tronco, sem colar, tá? Só posicionando. Aqui o bico. E eu vou colocar 2 folhas. Bom, é isso que eu quero que fique. Então eu vou agora desenhar o olhinho. E vou fazer a costura aqui. Outra coisa que eu já posso fazer é as patinhas, que eu vou fazer com o filme cerado preto, que é muito simples. Eu só vou dar um nó nas 2 pontinhas. Tentar deixar na mesma altura a parte que sobra. Ficou um pouquinho maior, então vai dar um picote aqui, ó. Porque depois, isso aqui, a gente vai acertar bonitinho e vai ser as patinhas dela. Olha, acho que sem também não fica ruim, viu? Se vocês quiserem deixar sem, não fica ruim não. Mas é isso, tá? Então vamos agora fazer a costura aqui do olhinho, com o pontinho atrás. Aqui eu desenhei na frente do molde porque eu tô usando caneta apagável, depois eu apago. Mas quem não tem, faz o desenho do olhinho na parte de trás e depois só faz a costura normalmente. Agora a gente começa a fazer a montagem da página. E começa pelo tronco, passando uma pontinha de cola de silicone no verso para poder fixar na página. E depois a gente já leva para a máquina de costura. Aqui é importante deixar uma margenzinha de meio centímetro da borda, porque depois a gente vai passar a costura. Já terminamos o tronco, agora a gente vai para o corpinho do pássaro, começando pelas patinhas. A gente vai pegar o cordão que a gente já amarrou e vai posicionar no centro de uma forma que fique as 2 patinhas na mesma altura. Agora vamos posicionar o bico também, ainda a gente só tá posicionando, tá? E uma coisa importante nesse momento que a gente tá escolhendo a posição do pássaro é se atentar para deixar ele afastado da margem.
pelo menos um dedinho, porque a gente depois vai passar a costura aí e não é para atrapalhar. Então lembrem-se disso, tá? Agora a gente posicionou as patinhas e o bico, vamos prender com a cola para que isso não saia do lugar na hora que a gente estiver costurando. Não precisa de muita cola não, tá, gente? É o suficiente só para a gente não perder a posição do que a gente já demarcou. Se não quiser gastar cola, pega com alfinete, tranquilo, tá bom? Eu gosto da cola porque é mais uma segurança além da costura. Pronto, colei e agora vou levar para a máquina para costurar, lembrando sempre de colocar a linha da cor certa. Eu tô aqui costurando o bico do pássaro e quando eu terminar eu quero mostrar um detalhe importante para vocês. É o seguinte, o bico ele é muito pequenininho, então eu não vou dar o retrocesso. O que eu vou fazer? Eu fiz a costura normalmente e agora eu vou empurrar a ponta da linha para dentro com a agulha. Deixa eu ajeitar aqui que soltou. Isso, vou empurrar essa ponta para dentro e agora eu vou dar um nó juntando todas as linhas da costura para que não desmanche. Porque se eu der o retrocesso vai ficar feio, porque a peça é muito pequenininha, tá bom? É uma dica também bem legal para não comprometer as peças pequenas. Deixa eu mostrar para vocês como é que fica no detalhe, olha só. Tudo costuradinho, sem retrocesso, costura para dentro para não soltar. Agora a gente vai colocar as folhas da página, tá? Aqui eu escolhi três folhinhas e tô posicionando a meu gosto, tá? Aí vocês posicionem da forma que vocês desejarem. Eu tô passando agora a costura bem no centro dessas folhas, não até o final, um pouco abaixo da metade, e dou o retrocesso para ficar bem preso. E vou fazer uma coisa diferentona aqui, que me veio essa ideia aqui agora, que acho que vai ficar bacana, que é dobrar essa folha, e aí eu ganho mais um relevo na página. Aí o que eu fiz? Agora eu dobrei a folha de novo no centro e vou passar de novo uma costura no meio. Quando eu tirar da máquina, eu vou mostrar melhor fora para vocês visualizarem. Olha só que legal esse efeito. Eu adorei, gente. Olha só. Eu peguei a folha, supondo que eu já tivesse costurado lá no meio. Aí eu vou dobrar as pontas que sobram e passar uma nova costura no centro, prendendo essas duas laterais da folha, para dar esse efeitinho bacana. Agora a gente vai para a asa. Eu não quero que fique uma asa molenga, então eu vou pegar um pedaço de feltro do molde e vou costurar num outro molde da mesma cor e depois refilar, que assim eu dou uma estrutura para essa asinha. Agora eu vou colocar a asinha no passarinho e eu vou usar um botão para conseguir ter este movimento. Então eu posiciono a asa, coloco o botão em cima, vejo mais ou menos onde eu quero colocar, tiro a asa para demarcar o lugar. Gente, é exatamente assim que eu faço, não tem fórmula milimétrica não. Posiciono e tento demarcar o lugar, tá? E agora eu vou costurar, vou pregar este botão.
Eu prego o botão à mão mesmo, tá bom, meninas? E aí, a única coisa que a gente tem que se atentar agora é não deixar muito apertado, muito rente a página. Por quê? Porque eu ainda vou encaixar a asa. Se eu deixar muito apertadinho, eu não vou conseguir encaixar. Então, assim, é uma costura bem feita, firme, para que esse botão não saia por nada nesse mundo. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter uma folguinha embaixo para poder caber a asa depois. Ó. Não tá coladão não, tem uma folguinha, embora não tenha terminado ainda, mas é assim que tem que ficar, tá bom? Já terminei de pregar o botão e agora vamos colocar a asinha. Bom, eu pego a asinha, posiciono lá onde eu quero. Como eu faço? Eu cinto o botão com os dedos mesmo. E faço uma marca bem no centro dele, para eu saber onde é que eu vou fazer o buraquinho para entrar o botão. E aí eu vou usar aqui um abridor de desfazedor de pontos, que gente, esqueci o nome. E vou dar um pique menor possível. Por quê? Eu não quero, o objetivo não é que a asa solte, que a criança consiga tirar e colocar. Não, muito pelo contrário. Eu quero colocar para ficar firme ali. Então, esse buraquinho tem que ser o menor possível. Dá para abrir com estilete, com tesoura, tá? Use o que vocês tiverem em casa. E aí, não é fácil colocar, já vou avisando. É um pouco sofrido, porque fica bem apertadinho, mas com paciência vocês conseguem colocar. Vai abrindo bem aos poucos para poder caber e no final a gente acerta, ó. Consegui, pronto. Coloquei, agora eu ajeito o tecidinho embaixo para ficar certinho e pronto. Consegui o movimento que eu queria. Gente, é isso. A peça tá pronta, tá? Agora vamos finalizar a página. Gente, finalizar a página é a coisa mais fácil desse mundo. A gente vai pegar um pedaço de feltro maior do que o da página, na mesma cor de preferência, e simplesmente vai fazer uma costura em toda a volta. Eu escondo as costuras e ainda ganho estrutura para a página. Sem delongas, vamos para a próxima página, que é a do foguete. Eu já tô aqui com todos os moldes recortados. E agora a gente vai montar a página. Lembrando que os moldes estão disponíveis no e-book, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar com o que fica fixo na página. Isso aqui eu posso separar. E são esses os elementos no momento. A gente vai pegar a primeira coisa e vai posicionar do jeito que a gente quer que fique na página. Então, eu tô posicionando aqui o foguetinho do jeito que eu acho que fica melhor, de ladinho, para dar a sensação que ele tá voando, né? O bico também não vou usar agora. O foguinho. Montei do jeito que eu acho que deve ficar na página. Agora é só passar um pinguinho de cola de silicone para fixar. Procura alinhar para ficar, né, certinho. Aqui eu já sujei. Não preste atenção. Fiquem atentas com isso, tá, meninas? Para não sujar a peça. E agora eu vou colar também aqui a base, onde vai ficar o fogo. Vou aproveitar e já vou colar as estrelinhas aqui no céu. Prontinho, posicionado. Agora a gente vai passar uma costura em toda a volta. Sendo que a linha tem que ser da mesma cor do feltro. Então, com uma linha cinza eu vou costurar aqui. Com a linha vermelha, as asas, a linha amarela, a estrela. Aqui eu não quero costurar, que eu quero que fique soltinho. E aí é opcional, vocês que decidem o que vocês querem fazer. Se querem deixar soltinho ou se vou deixar fixo. Se quiserem deixar fixo, é só passar a costura.
Finalizamos toda a costura e olha como é que fica. E aqui, ó, lembrando que eu quis deixar sem costurar, mas é opcional, tá? Lembrando que é opcional. Quem quiser costurar também fica bom. Agora, a gente vai para a parte da frente do foguete. E a primeira coisa que a gente vai fazer é posicionar a janelinha. Ai, passei muita cola, mas é só passar um pinguinho de cola no centro do molde recortado e colar. Bem no centro. Lembrando que tem o bico, então tem que deixar a distância certinha, tá? Bom, eu já vou aproveitar que a janelinha é branca e vou colocar o velcro na parte de trás. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar um outro pedaço de feltro da mesma cor que eu recortei o primeiro molde, dá uma medidinha ali, ver se dá certo, se cabe. E eu vou costurar o velcro já na parte de trás. Então, eu tenho mais ou menos aqui a referência do lugar. Eu pego, passo um pinguinho de cola aqui, posiciono e já vou costurar tanto a janelinha quanto o velcro. Já costurei a janelinha e preguei o velcro e agora eu vou juntar e fazer uma costura para unir as duas partes. E aí vocês vão se perguntar, mas como? Eu não tô enxergando. A gente vai usar para poder fazer a costura essa referência da marca, a margem da costura, para eu ver aonde que eu vou posicionar a outra parte, a parte da frente. É muito simples. Então, eu dou uma coladinha aqui, ó, dou uma olhadinha, vejo onde tá a marca da costura, posiciono na frente e pronto. Eu uso a colinha de silicone para não perder. E aí, eu vou passar a costura em volta aqui para unir os dois feltros e depois vou refilar. Começar a costurar daqui de cima, porque depois eu vou colocar o bico, então eu não preciso dar retrocesso nem nada, eu começo a costurar daqui de cima e faço toda a volta. Olha só como é que ficou, meninas. Agora eu vou refilar. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar o bico aqui na ponta, vai passar aquela pontinha de cola, aquele pinguinho de cola para não perder a posição e vai costurar o bico junto aqui com a outra parte. Olha só. Então eu colei aqui, posicionei. Vou juntar o bico com o bico e vou fazer uma costura aqui só na parte de vermelho, que é essa costura que vai segurar para eu depois abrir e fechar. Vou aproveitar também e fazer o seguinte. Eu já colei o velcro aqui, o velcro áspero atrás da portinha. A outra face do velcro eu vou colar aqui. E para eu saber exatamente, para não perder a posição de onde eu devo colar esse velcro, eu vou passar um pinguinho de cola e vou fechar. Então eu sei que ele vai ficar exatamente no lugar que eu preciso. E agora eu vou passar a costura aqui em cima. Mas antes eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe, muito importante que aconteceu e eu quero que vocês notem a diferença. Olha a diferença desta costura aqui de baixo para esta costura aqui de cima. Alguma coisa na minha máquina não deu certo na hora de eu passar a linha, provavelmente, e aí deu essa diferença no ponto. E isso aqui, gente, na minha opinião, faz muita diferença no resultado final da peça. E agora eu vou costurar o velcro da parte de baixo. Prontinho, meninas. Agora a gente vai
finalizar a página. E aqui vocês podem prestar bastante atenção. É simples, mas é a mesma. A gente vai usar esse método para todas as páginas, que é nada mais, nada menos do que usar um pedaço de feltro da mesma cor da página atrás e passar uma costura em volta. Isso vai esconder as costuras e vai dar uma estruturada na página. Costurei toda a volta e agora eu vou cortar as sobras. Quem tem tesoura de picote, pode usar tesoura de picote. Quem tem aquela tesoura de ondinhas, que eu esqueci o nome agora, pode usar também. E se você não tem tesoura decorativa, faz um corte reto, simples, que tá tudo certo, tá bom? Eu vou fazer aqui um corte reto mesmo, rente a costura, mas eu poderia deixar uma margenzinha também, que não fica feio, fica legal, tá? E assim é o que a gente vai fazer com todas as páginas. Fica aí a dica para as próximas. E como é que ficou aqui a nossa interação? Acabei nem mostrando. Se você quiser colocar alguma coisa aqui no meio, no exemplo lá, a gente tem um botão de uma coelhinha. Você prega o botão antes de fazer o fechamento, tá bom? Antes de passar aqui, porque isso é só para finalizar e esconder todas as costuras e também para dar uma estrutura na página. Prontinho, finalizamos a página do foguete e agora nós podemos ir para a próxima. Vamos agora para a nossa última página da aula de hoje, que é a página do quebra-cabeça de coração. E a gente começa encontrando o centro daquele quadrado de 12 centímetros que a gente recortou, que estava escrito no molde. Então, ele tem 12 centímetros, eu vou encontrar o meio, que é os 6 centímetros, tanto na horizontal quanto na vertical. E eu vou encontrar o meio da peça não só desse quadradinho, como também do coração e do círculo. Agora a gente vai colar as partes. Primeiro o círculo no quadrado e aí na hora de colar a gente tem que alinhar as marcações que a gente fez para ficar tudo centralizado perfeitamente, tá bom? Então eu colo primeiro o círculo e depois o coração em cima do círculo. Faça com bastante calma e carinho nessa hora. Depois que a gente colar tudo direitinho, acertar as linhas, a gente vai recortar. Eu vou usar aqui um cortador circular porque ele corta mais precisamente e mais rápido. Mas se você não tem problema, usa uma boa tesoura que dá certo do mesmo jeito. Depois de cortada, a gente vai levar para a máquina e vai passar uma costura somente nas partes internas, ou seja, não nas bordas, só na parte branca e na vermelha como eu estou mostrando agora, tá? Então, eu vou começar aqui com o retrocesso na parte branca e passo uma costura reta até o final. E a mesma coisa eu vou fazer com a parte do coração vermelha. Começo lá na ponta com o retrocesso e vou margeando a costura até o final. E você vai fazer isso nas 4 partes, tá? Então faz primeiro os brancos, depois os vermelhos pra gente otimizar. E o resultado final é esse aqui, tá bom? Bom, agora o próximo passo é desenhar um quadrado de 12 centímetros por 12 também, num feltro da mesma cor que nós escolhemos para ser o fundo do joguinho de quebra-cabeça, tá? Mesma coisa, não tem segredo não, só fazer a marcação de 12 por 12 centímetros e encontrar o centro. Por que que eu não recortei já certinho no tamanho de 12 por 12 e estou usando um feltro um pouquinho maior? Porque na hora de juntar as partes, se der algum problema,
eu desenhei errado, não ficou tanto na medida perfeita, a gente consegue corrigir sem problema, sem prejudicar a peça. Então, por isso que esse feltro, ele já não está cortado na medida certinha de 2x12, eu deixei para desenhar ele primeiro, para depois recortar, tá bom? Desenhamos tudo direitinho e agora a gente vai costurar no centro de cada quadradinho um pedaço de velcro. E tem que ser o velcro do lado mais áspero. E por que isso? O que a gente está fazendo agora é o verso das peças do quebra-cabeça. Eu não quero que a página fixa, se fechada sem o quebra-cabeça, grude na página da frente. Vocês vão entender melhor depois. Por isso que eu uso o velcro áspero nas costas da peça e não na página de montagem, tá? Agora é só costurar o velcro no feltro. Prontinho, já costurado, e agora a gente vai juntar a parte da frente com essa que é o verso de cada peça. E aí eu vou só colar. Mas atenção, para vocês colarem, sigam como referência a marca da costura do velcro, que tá centralizado, então dá uma olhadinha, dá uma colada, colada no sentido de olhar atrás antes de colocar a peça. Pode caprichar na quantidade de cola e depois é só ir acertando. Como eu usei um feltro de cor clara, eu consigo dar uma coladinha atrás para ver se tá certinho, mas não precisa ficar se matando para ficar perfeito, porque a gente já usou um pedaço de feltro maior atrás para compensar caso não ficasse tão alinhadinho na hora de juntar todos os quadrados. Depois de colado, a gente vai passar uma costura em volta. E agora, gente, na hora de costurar na máquina, um ponto de atenção. O que eu vou fazer? Eu vou passar costura conforme a cor do feltro. Ou seja, onde tem a cor clara, eu vou usar a cor clara. Onde tem o vermelho, eu vou usar a cor vermelha. Onde tem o branco. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Só que eu acho que fica um acabamento mais bonito. Vocês têm a opção de não. Para fechar o quadrado, você usa a mesma linha e pronto, acabou. Só que não fica tão bonito. E aí é a hora que a gente tem que parar para analisar se vale o trabalho. Tá válido? O resultado final compensa o trabalho que eu vou ter? E aí é uma decisão individual de cada um, tá bom? Aqui no detalhe para explicar melhor o que eu estava falando. Eu tô fechando os quadrados, então eu passei a costura rosinha ali e agora eu vou usar a linha da cor branca, onde tá branco, e a linha da cor vermelha, onde tá o feltro vermelho. Eu costurei toda a margem com a linha rosa, onde tinha o feltro rosa. Agora eu vou usar a linha vermelha, onde tem o feltro vermelho. Só que atrás, a linha da bobina, ela é da cor do feltro rosa claro, tá? Depois que eu já costurei tudo, a gente vai cortar, tá? Eu vou usar de novo o cortador circular, mas dá para fazer com tesoura normal também numa boa. Eis aqui o resultado final. Já fizemos as peças, a gente tá aqui com as peças prontinhas, já costurada, coisa mais linda do mundo. Agora a gente vai trabalhar na página, desenhar os quadradinhos, que é onde as crianças vão montar o quebra-cabeça. Então a gente tá aqui com o nosso quadrado que representa a página. O que a gente vai fazer? Vai fazer uma margem da borda de 1,5 centímetro em todos os lados. Então eu venho com a régua aqui na pontinha, isso, 1,5 centímetro,
1,5 centímetros. E vou fazer isso em todas as margens. E eu tô lembrando que eu tô fazendo com a minha caneta apagável. E fica assim, ó, todo desenhadinho. E aí você deve estar se perguntando: Dani, eu não tenho caneta apagável, como é que eu vou fazer isso? Calma, querida, tá tudo certo, tudo tranquilo. A gente aqui tem solução pra tudo. E a solução nesse caso é, de novo, ela. Lembra da primeira aula? Fita crepe, ela mesma. Vem cá que eu vou te mostrar como que a gente vai resolver seu problema usando fita crepe. Então você vai pegar a sua fita crepe, vai esticar ela em alguma superfície plana, vai identificar quantos centímetros ela tem. No caso, a minha tem 2 centímetros, eu preciso de 1,5 centímetros. Então eu vou descontar esse meio centímetro. Peguei, né? Colei o pedaço de fita, tirei e descontei meio centímetro aqui para que eu fique com uma altura de 1,5 centímetros, porque a minha fita tem 2 centímetros de largura. Aí, meninas, o que a gente vai fazer? Vai só cortar a sobra. Eu tô usando aqui o estilete. Se você tem um cortador circular, você pode usar. Usa o recurso que você tem mais fácil. Aí você vai pegar o pedacinho e vai colar. Você vai fazer isso em toda a volta. E agora você já tem a referência para fazer a costura. Você vai fazer uma costura bem aqui ao lado da fita crepe. E a mesma coisa você vai fazer com os riscos centrais. Você vai encontrar o meio, vai colocar a fita crepe aqui, depois costura, coloca a fita crepe aqui e costura, tá bom? Na hora de tirar, tira com bastante calma e paciência para levantar o mínimo de pelinho possível. Como o feltro está tratado, isso ajuda bastante, mas é sempre bom tomar um cuidado, tá? E agora a gente vai colar o velcro no centro de cada quadrado. O velcro do lado fofinho, porque o lado áspero a gente já costurou lá no verso das peças. Então, passar um pinguinho de cola para não perder a posição e fixar. E depois a costura para deixar bem seguro, preso, bonitinho. Já costurei tudo e agora tá pronto. Quer dizer, quase pronto, né? Falta só finalizar, fechar a página. Olha só, já dá pra gente até brincar aqui. Agora eu vou finalizar a página do jeitinho que vocês já sabem. Eu vou deixar a imagem rolando aí em acelerado, caso alguém tenha esquecido de como é que é, mas é o mesmo jeitinho de sempre. Chegamos ao final da nossa segunda aula. Hoje foi muito intenso, nós desenvolvemos 3 páginas e agora vamos guardar energia para a nossa próxima aula, onde a gente vai continuar no desenvolvimento das páginas. Deixe seus comentários, suas dúvidas aqui embaixo, que na medida do possível eu vou respondendo. Eu quero ver se eu consigo, até o final dessa oficina, a gente gravar uma aula só de perguntas e respostas, mas não deixe de escrever, que aí eu vou respondendo aos poucos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na nossa terceira aula. Um grande beijo e até